Bom dia! Hoje é dia 9 de outubro de 2025. Nós vamos gravar o capítulo 22, Não Separeis o que Deus uniu. E eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos, sejam todos muito bem-vindos. É uma gravação, como vocês sabem, a gente ainda não consegue fazer ao vivo, estamos encaminhando para isso, mas... Estamos precisando de ajuda para chegarmos a 1.000, no mínimo, de 1.000 seguidores no Instagram para a gente poder voltar a fazer lives. É verdade. E aí a gente vai pedindo aí as pessoas para fazerem isso. Então, a Carmen vai primeiro ler uma oração muito bonita sobre esse tema, e a gente aqui estava conversando sobre esse tema, e é um capítulo, embora muito curto, ele traz temas um pouco desafiadores, né? Porque Jesus fez esse pronunciamento há 2000 anos, né? E a gente sentiu um desafio, mas a gente fala de coração, a gente fala do que a gente entende e a gente fala do que a gente aprendeu com o nível que a gente tem de entendimento. E aí, à medida que a gente vai entendendo melhor, certamente esse capítulo vai sendo mais claro para cada um, mas esse é o que a gente pôde compreender. É verdade. Então, antes de qualquer coisa, sejam todos muito bem-vindos. Tenham certeza que vocês têm o seu copo d'água, talvez uma vela, talvez tenham uma intenção para esse estudo, né, dessa noite ou desse dia, conforme for o momento em que você está fazendo o seu evangelho. A gente sempre recomenda que façamos, né, um compromisso com a espiritualidade e façamos esse estudo, essa reflexão no mesmo horário, para que essa espiritualidade venha e faça uma linda limpeza, que faça uma linda harmonização no lar e nos seus familiares, tá bom? Então vamos fechar os olhos e começar a respirar bem profundamente, devagar. Divino Criador, inteligência suprema que sustenta todo o universo, fonte inesgotável de amor e sabedoria. Nesse instante, elevamos nosso pensamento e nosso coração à tua luz, nos conectando à essência sagrada que nos une como seres imortais. Senhor, nos ensina a compreender o verdadeiro sentido da união sob a tua lei, para além das aparências e dos vínculos materiais, que possamos reconhecer a grandeza dos laços espirituais, que transcendem o tempo e o espaço, guiados pela força do amor verdadeiro. Nos ajuda a entender que toda união legítima nasce do teu propósito divino, seja no lar, nas amizades, ou mesmo nos encontros desafiadores, que moldam e ensinam a nossa alma a amar com mais consciência. Nem sempre é fácil, Senhor, mas sabemos que até os vínculos difíceis são oportunidades de cura, reconciliação e crescimento espiritual. Que possamos sustentar nossos laços com respeito, paciência e perdão, lembrando que o amor é a energia que mantém tudo unido, assim como os átomos formam a matéria e os planetas dançam em harmonia sobre as leis cósmicas. Mãe Santíssima, nos envolve com teu manto de paz e compaixão, para que possamos viver em sintonia com a tua luz e com o Cristo em nós. E que nesta leitura do Evangelho, nossas almas se abram para o entendimento verdadeiro, vibrando na frequência da paz, da unidade e do amor eterno. Assim é e assim está feito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Bom, que bonita a tua oração. E esse capítulo é um dos capítulos mais curtos do Evangelho, e ele trata basicamente da união de casais, né? Ele não é tão abrangente como você colocou nas diversas uniões que existem, é uma coisa que a gente queria falar, né? Então, essa primeira lei divina de que Deus uniu o homem não separa, a gente tem que entender que essa união feita por Deus é a união feita pelo amor, né? Como Deus está manifestado de tantas formas diferentes na natureza, em toda essa inteligência universal, o amor é também uma manifestação puramente divina. Então ele coloca que essa união que é sob esse amor, esse não deve se separar, porque o amor ele tem a capacidade de vencer diversos obstáculos, né? Então, enquanto houver esse amor, existe a possibilidade dessa união permanecer, né? E, obviamente, a gente vê em muitas circunstâncias onde esse amor se desgastou de tal forma que ele adoeceu e deixou de existir e se tornou uma situação muito difícil para essa união. Sim, e fazendo a leitura desse capítulo em especial, a gente, né, se depara com um formato, uma forma, né, de linguagem que nos nossos tempos atuais parecem radicais, parecem um pouco fortes, né, como se fosse uma imposição de uma condição, dessa união, né, de duas pessoas. E aí a gente vai entendendo que isso foi escrito, isso foi ensinado numa realidade em que as pessoas tinham um grau de evolução, não é? Que era assim que era possível ser entendido. O que Jesus estava querendo passar sobre esse tema, né? Não separeis o que Deus uniu. Então, naquela época, não era tão comum as pessoas se darem conta dessa união divina, desse amor sincero. Haviam muitas uniões de conveniências, de interesses. Então, eu acho que era mais ou menos isso, né, que estava querendo ser expresso. Né? E hoje a gente tem, obviamente, muito mais essa tendência de casar por amor, né? E aí, quando se tem esse amor como um instrumento dessa união, as possibilidades são realmente muito grandes. Porque é uma união de alma, não é? É uma união de alma. Ela não é uma união só da materialidade. Justamente. E esse amor faz com que se trabalhe essa relação, né? Existe essa primeira fase da união, que é a atração, e as pessoas encontram-se e dizem que são nos primeiros 2 anos, né? Que não importa o que aconteceu, quando você desperta esse amor, tudo une. E é para ser muito trabalhado, né? Para essa relação ser trabalhada, né? Então, esse amor que uniu, ele tem toda a possibilidade com esse trabalho a ser feito, porque os dois vão ter que crescer, os dois vão ter que aprender a ceder e aprender a paciência. São várias as qualidades que vão ter que, nessa mensagem de Jesus, a gente acredita que quando há essa união pelo amor, o trabalho a ser feito ele é muito grande. Aquele que tem a ilusão de que a primeira união foi feita pelo amor e está tudo resolvido, é uma limitação da compreensão.
Então, quando se diz que há esse amor, a possibilidade é imensa de se trabalhar, enquanto existir esse amor, né? E aí, no Evangelho aqui diz que não é o Evangelho e o Espiritismo não é contra o divórcio, a separação, porque muitas vezes a coisa já aconteceu, né? A separação de almas já aconteceu e as pessoas não estão juntas. Não vai ser uma lei civil ou uma imposição religiosa que vai manter essas pessoas juntas. Mas a lembrança é, havendo essa primeira união pelo amor, o trabalho que pode ser feito nessa relação é gigantesco, quando continua a se nutrir essa relação com o amor. E o amor ele tem diversas facetas, ele tem a faceta do respeito. Então quem ama, respeita, quem ama, ouve, quem ama, auxilia, quem ama está junto, está presente, quem ama... Então tem aquelas várias facetas que o amor convida o casal a viver, e que e fazendo uma analogia, desculpa, meu amor, mas fazendo uma analogia do que você está trazendo, né, e lendo aqui, né, o Evangelho, quando Jesus fala dessa união de almas, né, é quase como se esses dois seres se intercalassem, né? Se eles sobrepusessem, né, um ao outro e se tornassem né? Um só, não é? E aí quando isso não é mais possível, né, existe essa separação normal espiritual e que eventualmente fisicamente acontece através de um divórcio, por exemplo. Sim. Não é isso? Sim. E de novo, é esse trabalho de união que é feito, e a gente quer estender esse trabalho através desse amor que quer trabalhar todos os aspectos de uma relação, que a gente coloca essa união, que também é a união é a união que nos traz os familiares, que nos traz as amizades, nos traz as pessoas que são importantes na nossa vida. A gente vai conseguir tirar o maior proveito disso tudo quando a gente traz o amor junto a essas relações. E, de novo, o amor que você tem ao amigo, ao parente e tal, ele enseja uma série de qualidades em nós mesmos para que essa relação ela tenha durabilidade, ela tenha força. Então, novamente, aquele respeito que você tem, aquela condição de ouvir e entender o que o outro precisa, ser ouvido também. E aí entra nesse ponto de vista, né? Não separeis o que Deus uniu, né? Saindo do âmbito do casamento, entrando no âmbito dos relacionamentos, né? Muitas vezes a gente se dá conta com pessoas que se envolve, né? Ou então cruza o seu caminho com pessoas que trazem um certo desafio para você, né? Te convidam a trabalhar um lado seu que tem vontade de sair dessa história. E, de novo, né? Nada acontece sem ter uma função. Sim, e quando se diz Deus uniu, aquilo foi colocado no nosso caminho por uma inteligência suprema que diz: você precisa trabalhar paciência, então estou te trazendo elementos que vão trabalhar sua paciência. Você precisa trabalhar o egoísmo e vou trazer... Então não é ignorando, não é dando, né, rechaçando algo que chegou até você por algum motivo que a gente, na nossa limitação de humanos, não entendemos, não é? Mas olhar para esses desafios, essas pessoas ou situações que chegam até nós com essa compreensão, né? Que se chegou até você,
porque veio com uma função. Se uniu a você, então você imagina, você estava aqui, essa pessoa estava aqui, se ela se uniu, e de novo, em qualquer grau que seja, união por casamento, união por amizade, relação de trabalho, é que aquilo exige um trabalho, exige que você tenha já desenvolvido ou venha desenvolver determinadas qualidades para que aquela relação, aquela união, ela traga para você e para outra pessoa progresso. E não necessariamente significa aceitar, né, se há algo nessa união, né, que a gente está falando, for prejudicial a você, não significa ter que, né, lidar com essa pessoa tão proximamente, mas você pode se proteger da forma que for melhor para você, mas ainda trabalhando essa relação, ainda olhando com amor e compaixão, ainda aceitando e tentando transformar esses sentimentos que vêm, né, juntos. E a gente colocou hoje, a gente conversando antes, a gente falou que uma das coisas que é o dar o limite e dar o não, muitas vezes ele no seu momento e sua forma apropriada, uma expressão de amor. Né? A gente ouviu recentemente uma história em que alguém fez uma ação junto ao filho que era muito dura para ele fazer, mas ele sabia que era a melhor atitude a ser tomada. Doeu muito nele e essa pessoa fez uma reflexão muito profunda sobre isso. Ele disse, a única solução é uma solução que o certo pode vir a doer. Ele vem a doer, mas ele é necessário para essa pessoa que vai aí entender o que ela até aquele momento não entendeu. E dentro desse pai existia uma amorosidade inacreditável. Ele muito pesquisou e refletiu. Essa é a melhor atitude. Era uma atitude drástica, mas era necessário. E muito mais tarde esse filho reconheceu que aquela atitude, só aquela atitude naquele momento ia ser capaz de que ele tivesse o rumo que deveria ter, que foi aquele pai que nunca desistiu do amor divino que ele tinha pelo filho. Então, quando ele não desistiu do amor, ele viu todas as possibilidades, diz, a única que é possível eu fazer um impacto de correção para esse filho é essa atitude. Então ele não se separou, né? Ali onde o que Deus uniu, o homem não separa. Então ele não disse, não, agora eu desisto desse desafio desse meu filho, porque se tornou um desafio grande demais. Ele está fazendo uma escolha que está errada, mas não, ele falou, eu amo, então eu vou me envolver até o último. E isso é o que se convida muitas vezes a essas relações a dois, porque muitas vezes fica-se encantado com alternativas fora do casamento, que diz, nossa, ali fora está tudo perfeito, está tudo, eu vou para esse outro. E aí você deixa de construir aquilo que você estava construindo, que vai passar por desafios muito grandes, opta por outra coisa, para mais tarde descobrir que, era essa a lição que eu tinha que aprender e nessa está trazendo a mesma lição. Mas como a gente só consegue perceber isso quando a gente está olhando para dentro, não é? Quando a gente percebe que está numa relação de união de almas, não é? E que quando essas duas almas se reúnem, finalmente se reúnem, né? Provavelmente é uma coisa repetida de outras vidas, né? A gente não sabe. Mas quando a gente tem essa consciência dessa união, se não estiver olhando para dentro, se trabalhando por dentro, é possível que se perca, né? É verdade. E eu vou fazer um aviso que a gente está chegando no limite do tempo do Instagram. Então, se você vai ouvir a gente no Instagram, você vai saber que vai acabar com 20 minutos e você diz, quero mais. Então, a gente
na última vez, a gente decidiu que a gente falaria um pouco mais dos 20 minutos, que daqui a 5 segundos acaba, e você vai lá dizer... no YouTube. No YouTube vai estar a gente acabando o raciocínio disso, né? Então, agora você está no YouTube só, porque já acabou os 20 minutos do Instagram, então a gente vai terminar vai continuar esse raciocínio, que é justamente essa questão de colocar a relação com essa proposta divina de não separar, no sentido de você vai trabalhar isso até onde você possa. Porque se você quer realmente trabalhar uma relação, você pode até se separar fisicamente. Quantas histórias a gente encontra de separações que houveram, mas onde o respeito, onde a cooperação, onde entenderam que, olha, acabou o amor, acabou isso tudo, e a gente continuou com esse respeito muito profundo, e filhos percebendo muitas vezes isso, que os pais se respeitam e se querem, e mesmo que fisicamente separados, é muito menos traumático do que uma separação em que, infelizmente, um e o outro lado atinge o outro, e muitas vezes atinge através dos filhos. Mas se essa separação física, ela não houve a dissolução do respeito e do amor que ainda há. O amor mudou, ele mudou de esfera, né? Então antes você tinha o amor que unia carnalmente, e você troca pelo amor, pela admiração pela mãe ou pelo pai, que está também criando os filhos juntos, e aí você cria um respeito e cria uma cooperação muito grande, e aquilo continua. E a gente conhece muitas histórias de que houve fisicamente a separação, mas por uma decisão de respeito, uma decisão de continuidade desse amor pelos filhos, porque aqui no capítulo fala que uma das principais intenções desse amor existir é que esse amor seja passado para os filhos, porque eles seguem exemplos de conduta, né? Então, se eles veem um exemplo de respeito, de amorosidade né, e de cooperativismo, cooperação, eles veem, eu vou fazer isso, mesmo que os pais estejam fisicamente separados. Então, sim, isso. E é esse conceito, né, de que quando não se separa o que Deus uniu, esse conceito de mesmo que, né, no direito civil, na lei civil, né, dessa nossa realidade, da nossa materialidade aconteça, né, mesmo que essa separação aconteça civilmente, a alma, né, as almas continuam ainda honrando esse primeiro compromisso. É verdade. Não é? Mesmo que não estejam fisicamente juntos, mas tem um objetivo, né? Talvez isso, né? Talvez a amizade se mantenha, talvez os filhos ficaram também, né? Resultado dessa união de alma que um dia aconteceu, e vai se estendendo, né? É verdade. E o convite é que esse conceito de trabalhar essa relação vá também com a amizade, com os familiares mais distantes, de qualquer ordem, que é trabalhar esse amor. Como é que eu trabalho uma relação com amor? Como é que eu compreendo, eu escuto o outro? Como é que eu respeito o outro? Como é que a opinião do outro importa? Como é que né, há essa relação em que dentro dessa relação haja amor nesse sentido. O amor na relação é aquela que permite que se respeite, permite que se ouça, permite que se coopere, permite que se auxilie, sem dramas, né? E sem restrições. É verdade. Tá certo, meu amor? Acho que a gente foi. Tá ótimo. Acho que foi ótimo. Aí a gente ficou com quase 25 minutos. Então pega a sua água. E que essa água seja uma medicina, a medicina da alma, medicina
do nosso corpo físico, que ela traga todas as bênçãos, né, que foi emanada aqui nessa água durante o nosso Evangelho. Muito obrigada por estar aqui conosco. Espero que todos tenham uma excelente semana. E se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos para que a gente possa poder fazer esse estudo live ao vivo de novo. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.